Ele parecia interessado, mas começou a se afastar. No começo tudo fazia sentido, as conversas fluíam, o interesse era claro, existia troca, presença, até uma certa intensidade que te fez acreditar que algo ali poderia crescer. E então, sem aviso, ele mudou. As respostas ficaram mais curtas, o tempo entre as mensagens aumentou, a atenção que antes era natural começou a desaparecer. E você sentiu isso. Não foi algo que alguém precisou te contar. Você percebeu nos detalhes, nos silêncios, na forma como ele já não era mais o mesmo. E foi exatamente aí que a dúvida começou a crescer dentro de você. Você deu atenção, carinho, se mostrou presente, tentou ser leve, tentou entender, tentou não pressionar, fez tudo certo. E mesmo assim ele mudou. E essa é a parte que mais confunde, porque não existe um erro claro. Não existe um motivo óbvio. Só essa sensação de que por mais que você tenha se esforçado, não foi o suficiente para fazer ele ficar. E isso começa a mexer com algo mais profundo. Não só com a situação, mas com a forma como você se vê. E é nesse ponto que a mente faz o que quase todo mundo faz. Começa a se culpar. Será que eu falei demais? Será que me mostrei demais? Será que eu deveria ter sido diferente? E sem perceber, você começa a diminuir aquilo que você é para tentar encaixar uma explicação que faça sentido. Porque aceitar que alguém se afastou sem motivo aparente dói, mas acreditar que o problema foi você, de alguma forma, parece mais fácil de entender. Só que existe uma contradição silenciosa em tudo isso, porque no fundo você sabe que o que viveu não foi comum. Você sabe que existia algo ali que não parecia superficial, que não parecia passageiro, e é exatamente isso que não encaixa. Como algo que parecia tão real pode simplesmente desaparecer. Como alguém que demonstrava interesse pode agir como se nada tivesse acontecido. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque talvez a pergunta não seja o que você fez de errado. Talvez a pergunta seja outra. Talvez o afastamento dele não tenha sido causado por falta, mas por intensidade. Por algo que ele não soube lidar, não soube entender, não soube sustentar. Mas e se ele não se afastou porque você não era suficiente? E sim, porque você era diferente. Se isso já aconteceu com você, então você sabe exatamente o peso desse tipo de situação. Porque não é só sobre alguém que se afastou, é sobre a confusão que fica, sobre as perguntas que não têm resposta, sobre aquela sensação de que algo importante aconteceu, mas simplesmente não foi concluído. E talvez você nunca tenha falado isso para ninguém, talvez tenha guardado tudo aí dentro, tentando entender sozinho o que deu errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza. Você não está sozinho. Muito mais pessoas do que você imagina já passaram exatamente por isso, sentiram exatamente isso e ficaram presas nesse mesmo tipo de dúvida. E o mais curioso é que quando você começa a entender o que realmente está por trás desse comportamento, tudo começa a fazer mais sentido. Aquilo que parecia rejeição começa a ganhar outro significado. Aquilo que parecia falta de interesse começa a revelar algo mais profundo. E é exatamente por isso que esse tipo de conversa precisa chegar em mais pessoas. Porque tem muita gente vivendo isso em silêncio, achando que o problema está nela, quando na verdade não está. Então, se de alguma forma essa mensagem já tocou você, já fez você se reconhecer em alguma parte, deixa o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam entender isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Porque aqui você vai encontrar explicações que vão além do óbvio, coisas que realmente ajudam você a enxergar o que está por trás das situações que você vive.
E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, porque é incrível ver até onde esse tipo de mensagem chega e como histórias diferentes acabam se conectando no mesmo sentimento. Você sente que não foi o bastante, e essa sensação vai além da situação em si. Ela começa a atingir a forma como você se vê, como você se valoriza, como você entende o seu próprio papel dentro daquilo que aconteceu. Porque quando alguém muda sem explicação, a primeira coisa que a mente tenta fazer é encontrar um erro. E na maioria das vezes, esse erro parece estar em você. Você começa a revisitar cada detalhe, cada conversa, cada atitude, tentando identificar onde tudo começou a dar errado. E quanto mais você pensa, mais essa ideia de não fui suficiente vai se fortalecendo dentro de você. Mas por que ele mudou do nada? Essa é a pergunta que fica martelando na sua mente. Porque não existiu um rompimento claro, não existiu uma conversa sincera, não existiu um ponto final. Só uma mudança de comportamento que você sentiu e não conseguiu entender. E é exatamente essa falta de clareza que te prende, porque sem resposta, a mente cria interpretações. E a mais comum delas é: ele perdeu o interesse. Mas nem sempre essa é a verdade. Carl Jung explicava que muitas vezes o que sentimos pelo outro não é apenas sobre a pessoa, mas sobre aquilo que projetamos nela. Quando alguém desperta algo profundo dentro de nós, a intensidade desse sentimento pode gerar confusão emocional. A pessoa não entende de onde aquilo vem, não sabe diferenciar o que é real do que é interno, e isso cria um conflito. E quando esse conflito aparece, a reação mais comum não é se aproximar, é se afastar. E é aqui que acontece a reviravolta. Porque ele não se afastou por falta. Ele se afastou porque sentiu demais. Porque aquilo que você despertou foi além do que ele estava preparado para lidar. Foi intenso demais, rápido demais, profundo demais. E quando alguém não tem estrutura emocional para sustentar esse tipo de conexão, o afastamento se torna uma forma de proteção. Isso muda completamente a forma como você enxerga o que aconteceu. Porque, se não foi falta de interesse, então o problema não estava em você não ser suficiente. Estava no fato de que aquilo que você ofereceu foi mais do que ele sabia receber naquele momento. E isso é difícil de aceitar, porque quebra a lógica comum. Mas, ao mesmo tempo, explica muita coisa que antes parecia sem sentido. E é exatamente aqui que começa o erro que quase toda mulher comete. Um erro silencioso, quase automático, que parece fazer sentido no momento, mas que pode afastar ainda mais alguém que já está em conflito interno. Ele some quando começa a sentir algo mais profundo. E isso te confunde, porque não segue nenhuma lógica aparente. No início, tudo parece leve, natural, até promissor, mas justamente quando a conexão começa a crescer, quando o envolvimento deixa de ser superficial, algo muda. Ele recua, fica distante, às vezes sem explicação, às vezes com desculpas vagas. E você fica tentando entender por que alguém que parecia tão presente simplesmente desaparece quando tudo começava a fazer sentido. E isso dói de um jeito diferente, porque não é rejeição direta, não é um não claro, é um afastamento silencioso que deixa espaço para dúvidas. Você começa a pensar: será que ele perdeu o interesse? Ou será que fiz algo errado? Mas no fundo, existe algo que não encaixa, porque a forma como ele estava antes não combina com a forma como ele se afastou. E é exatamente essa contradição que te prende. Mas por que ele foge quando começa a gostar? Por que alguém se afasta justamente quando o sentimento começa a ficar mais real? A resposta não está no que ele demonstra, está no que ele não consegue lidar. Porque nem todo mundo está preparado para sentir algo profundo. Para algumas pessoas, a intensidade não aproxima, ela assusta.
E quando algo emocionalmente forte aparece, a reação não é se entregar, é tentar escapar. Carl Jung falava sobre a sombra, partes internas que não conhecemos completamente ou que evitamos encarar. Quando alguém desperta essas partes, surge um desconforto interno, um medo que nem sempre é consciente. Esse medo não é de você, é do que você representa. É da profundidade, da vulnerabilidade, da possibilidade de se envolver de verdade. E para quem não está pronto para isso, fugir parece mais seguro do que ficar. E é aqui que acontece a virada, porque ele não foge de você. Ele foge do que você desperta nele. Foge da intensidade, do impacto emocional, daquilo que tira ele da zona de controle. E isso muda tudo, porque mostra que o problema não era falta de interesse, mas excesso de sentimento mal compreendido. Isso explica porque ele só percebe depois, porque no momento em que se afasta, ele ainda não entendeu o que está sentindo. Mas com o tempo, com a distância, com o silêncio, aquilo que ele tentou evitar começa a ganhar forma. E é aí que algo dentro dele começa a mudar. Você tentou mostrar que era diferente, tentou ser verdadeira, presente, demonstrar carinho sem jogos, sem estratégias, sem máscaras. Você acreditou que sendo sincera, sendo leve, sendo alguém que realmente se importa, isso seria suficiente para fazer ele ficar. E no fundo, isso parecia certo, parecia justo. Porque quando o sentimento é real, a gente acredita que quanto mais entrega, mais o outro percebe o valor. Só que mesmo fazendo tudo isso, ele não ficou. E é aí que a dor começa a apertar, porque você sente que deu o melhor de si, e ainda assim não foi suficiente. Mas por que isso não fez ele ficar? Porque, mesmo sendo diferente, mesmo sendo alguém que realmente se importa, isso não gerou o efeito que você esperava. A resposta não está na sua entrega, está na forma como ela foi percebida. Porque nem todo mundo consegue reconhecer valor enquanto ainda tem acesso fácil a ele. E isso não é sobre você estar errada. É sobre como a mente humana funciona, principalmente quando não existe consciência emocional. Carl Jung explicava que muitas coisas que sentimos e fazemos acontecem de forma inconsciente. O valor que damos às pessoas, muitas vezes, não vem do que elas oferecem, mas do impacto emocional que sentimos na ausência delas. Ou seja, quando tudo está disponível o tempo todo, a mente não precisa refletir, não precisa sentir falta, não precisa perceber o que realmente tem. E isso cria uma ilusão de que aquilo sempre estará ali. E é aqui que acontece a reviravolta, porque quando você dá tudo, quando você se faz presente o tempo inteiro, quando você preenche todos os espaços, ele não precisa sentir sua falta. Não porque você não seja importante, mas porque a ausência nunca aconteceu de verdade. E sem ausência não existe percepção real de valor, existe apenas costume. Isso muda completamente a forma como você enxerga o que aconteceu. Porque não foi o fato de você ter se entregado que afastou ele, foi a ausência de espaço para que ele percebesse o que estava recebendo. E isso não diminui o seu valor, apenas mostra que ele não estava preparado para reconhecer aquilo no momento. E é justamente na falta que algo começa a mudar dentro dele. É quando você não está mais tão presente, quando o silêncio aparece, quando o vazio começa a existir, que a mente dele começa a buscar aquilo que antes parecia garantido. E é nesse ponto que o sentimento começa a ganhar forma, mesmo que ele ainda não perceba completamente. Você começa a se afastar emocionalmente, não porque quis, mas porque chegou no limite.
Cansou de tentar entender, de esperar uma atitude, de sustentar algo sozinho. Aos poucos, você vai ficando mais quieta, mais contida, menos disponível. Não é frieza, é proteção. É o seu emocional tentando se reorganizar depois de tanto desgaste. E nesse movimento, algo muda dentro de você. A urgência diminui, a expectativa enfraquece e aquele impulso de correr atrás já não é mais o mesmo. Só que enquanto você recua para se proteger, algo inesperado começa a acontecer do outro lado. Mas por que é exatamente nesse momento que ele muda? Por que quando você para de insistir, quando deixa de estar sempre ali, ele começa a demonstrar algum tipo de reação? A resposta está em algo que a maioria das pessoas não percebe. A ausência revela o valor. Enquanto você estava presente o tempo todo, ele não precisava olhar com profundidade para o que sentia. Mas quando você começa a se afastar, o espaço que você deixa começa a ser sentido. E é aí que algo se ativa dentro dele. Carl Jung falava sobre a memória emocional, uma espécie de registro interno que guarda não apenas o que foi vivido, mas como foi sentido. E quando essa memória é ativada pela ausência, ela ganha força. Aquilo que antes parecia comum começa a se destacar. Momentos simples passam a ter peso. Conversas voltam à mente. Sensações reaparecem. Porque agora existe comparação entre quando você estava ali e quando você já não está mais da mesma forma. E é aqui que acontece a virada. Ele só percebe o seu valor quando sente a sua ausência. Não porque você mudou, não porque você fez algo novo, mas porque agora ele tem espaço para sentir o que antes não precisava sentir. E isso não acontece de forma consciente. Não é uma decisão lógica. É um processo interno, emocional, que começa a crescer sem que ele perceba claramente. Isso muda completamente o jogo, porque o foco deixa de ser o que você faz e passa a ser o que ele começa a sentir. E o mais importante, esse sentimento nasce da falta, não da presença. Nasce do vazio que você deixou, não do esforço que você fez antes. E quando isso acontece, algo começa a crescer dentro dele. Uma inquietação silenciosa, uma curiosidade, uma saudade que ele não esperava sentir. E aos poucos aquilo que ele ignorou começa a voltar com força. Você já está cansada, quase desistindo. Não porque deixou de sentir, mas porque percebeu que continuar do mesmo jeito só estava te machucando. Aquela esperança que antes era forte começa a ficar mais silenciosa, mais distante. E você começa, aos poucos, a aceitar que talvez não haja retorno. E é justamente nesse ponto, quando você para de insistir, quando começa a soltar de verdade, que algo inesperado acontece. Um sinal, uma aproximação, uma mudança de comportamento que te deixa confusa outra vez. Mas por que ele volta justamente nesse momento? Por que quando você está prestes a seguir em frente, quando já não está mais tentando tanto, ele começa a aparecer de novo? Parece coincidência, mas não é. Existe um padrão emocional por trás disso que quase ninguém percebe. Porque o que ativa o movimento dele não é a sua insistência, é a sua ausência real. É quando ele sente, de verdade, que pode te perder. Carl Jung falava sobre ciclos emocionais, processos internos que não acontecem de forma linear. Às vezes, a pessoa só entra em contato com o que sente depois que a experiência começa a se afastar. Enquanto tudo está presente, a mente não precisa se aprofundar. Mas quando algo começa a desaparecer, o inconsciente reage. Ele tenta recuperar, entender, trazer de volta aquilo que antes não foi totalmente reconhecido. E é aqui que acontece a reviravolta. A perda ativa o sentimento que ele ignorava. Não porque ele decidiu sentir, mas porque agora ele não consegue mais evitar. O vazio que você deixou começa a fazer barulho, começa a incomodar, começa a trazer à tona tudo aquilo que ele não quis ou não conseguiu encarar antes. E isso cria um impulso,
Não de controle, mas de reconexão. Isso muda completamente a forma como você enxerga o retorno dele. Porque não é sobre você fazer mais, tentar mais ou provar mais. É sobre o momento em que ele finalmente entra em contato com aquilo que sempre esteve ali, mas que ele não reconheceu no tempo certo. E esse tipo de percepção tem um peso diferente, porque nasce da ausência, não da pressão. Mas existe um detalhe que define se ele volta ou não. Um fator silencioso que não depende apenas do que ele sente, mas também do que você faz nesse momento. E é exatamente isso que quase ninguém percebe e que pode mudar completamente o final dessa história. Você quer correr atrás, porque quando ele começa a dar sinais, quando você percebe qualquer mudança, qualquer aproximação, a vontade de responder rápido, de se mostrar presente, de recuperar o que parecia perdido, volta com força. É como se tudo dentro de você dissesse: agora vai, agora dá para consertar. Isso é completamente compreensível, porque você ainda sente, ainda se importa, ainda quer que aquilo dê certo. Só que, exatamente nesse ponto, é onde muitas histórias acabam sendo interrompidas de novo. Mas isso pode piorar? Pode. E não porque você está fazendo algo errado por intenção, mas porque está agindo no momento errado. Quando você corre atrás nesse estágio, você interfere em algo que ainda está se formando dentro dele. Aquela sensação de perda, aquela ausência que começou a gerar impacto, ainda não está completa. E quando você volta a se mostrar disponível rápido demais, você tira exatamente o espaço que estava fazendo ele sentir. Carl Jung explicava que a ansiedade é uma tentativa de antecipar algo que ainda não está pronto. É o consciente querendo resolver antes do inconsciente terminar o processo. E quando isso acontece, o que estava ganhando forma se interrompe. Porque a pessoa volta para o conforto, volta para o conhecido e o desconforto que estava fazendo ela refletir simplesmente desaparece. E é aqui que acontece a reviravolta. Correr atrás impede ele de sentir a perda de verdade. Impede que ele entre em contato completo com o que você representa. Porque sem ausência não existe falta, e sem falta não existe percepção real de valor. O que poderia se tornar um movimento de retorno genuíno acaba virando apenas uma resposta momentânea, sem profundidade. Isso muda completamente a forma como você precisa agir nesse momento. Porque, ao contrário do que parece, não é a ação que resolve, é o espaço. Não é o movimento em direção a ele, é a capacidade de sustentar a própria ausência sem quebrar o processo. E o mais importante, o que faz ele voltar de verdade não é você correr atrás, não é você provar algo, não é você insistir. É exatamente o oposto disso. É quando você para, quando você solta, quando você deixa o processo acontecer. E é nesse ponto que algo começa a se transformar de forma inevitável. Você não sabe mais o que esperar, porque já tentou entender, já tentou agir, já tentou se afastar, e mesmo assim ainda existe uma dúvida silenciosa aí dentro. Uma parte sua quer seguir em frente, quer se proteger, quer encerrar esse ciclo. Mas outra parte ainda sente, ainda observa, ainda espera algum tipo de clareza que nunca veio completamente. E esse conflito te desgasta, porque você não está nem totalmente presa, nem totalmente livre. Então, quando ele realmente percebe, quando é que esse momento acontece de verdade? Não é quando você insiste, não é quando você se explica, não é quando você tenta mostrar o seu valor. Esse momento não nasce da sua ação, nasce do processo dele. Porque percepção real não vem de fora, vem de dentro. E enquanto ele não entra em contato com o que sente de forma consciente, nada muda de verdade.